Olá pessoal, com certeza em algum momento da sua rotina de laboratório clínico você já se deparou com a presença de fibrina in vitro, em um tubo de soro, em um tubo de sangue total, ou com certeza também você já enviou uma amostra a um laboratório de apoio e ele em algum momento solicitou uma recoleta por presença de fibrina. E talvez você tenha ficado buscando onde que aconteceu o erro no processo, em qual parte do processo, da coleta, do armazenamento, do transporte, do envio, onde que houve essa formação de fibrina. E nós vamos falar aqui sobre isso, sobre a presença de fibrina e como evitar a fibrina nos tubos, na coleta, nos tubos de soro e sangue total, tá bom? Primeiro vamos entender que a fibrina ela é uma rede feita de proteínas que podem ali estar presas, ligadas a hemácias, a leucócitos ou as plaquetas, e elas têm a função de quê? De coagulação, de auxiliar na coagulação. Então você levou um corte ali, vai iniciar aquela formação da rede de fibrinas para fazer com que aquele sangramento ele cesse. Então ela tem essa função de auxiliar no processo de coagulação. O que nós precisamos entender é que essa coagulação, esse processo de coagulação, ele também funciona in vitro. O processo de coagulação, ele também funciona no tubo de coleta. Vamos dar um exemplo. Digamos que você coletou um tubo de soro, que contém aquele tampa amarela, que contém aí ativador de coágulo. Então, vai acontecer ali o processo de coagulação. Então, houve também formação de fibrina. Ou digamos que você coletou em um tubo que contém anticoagulante, e aquele anticoagulante tem a função de quê? De bloquear a coagulação. Mas digamos que por algum motivo esse bloqueio não aconteceu, então o bloqueio foi mal feito e vai existir também ali a formação de fibrina. E nós vamos entender quais os três principais motivos causadores da formação de fibrina e o que fazer para evitar a formação de fibrina e esse índice de recoleta que a gente encontra aí às vezes alto em alguns laboratórios por conta da formação da fibrina. Primeiro, retração do coágulo. O primeiro ponto, o maior causador de fibrina é quando nós não aguardamos a completa retração do coágulo no tubo de soro. Quando você coleta um tubo de soro, seja ele com ativador de coágulo ou sem ativador de coágulo, com gel ou sem gel, nós não podemos, após a coleta, já pegar esse tubo e centrifugar. Não podemos. Nós temos que aguardar o tempo para que o coágulo ele seja feito completamente. Aguardar a completa retração do coágulo. Em tubos de tampa amarela que tem um ativador de coágulo, geralmente esse processo acontece entre 20 a 30 minutos. Então, terminou a coleta ali do tubo de tampa amarela, você pode homogeneizar por conta do ativador de coágulo e você vai deixar ele ali na bancada ali de coleta entre 20 a 30 minutos. Somente depois que ele retrair o coágulo completamente, quando você vira o tubo e ele está todo fechadinho ali com o coágulo, ele não desce, somente aí você pode encaminhar para a centrifugação. Por quê? Se você centrifuga esse tubo antes do processo completo da coagulação, o que é que vai acontecer? O processo de coagulação ainda está se formando. Então, vai existir ali o que? A fibrina agindo. Então, você faz a centrifugação e aí, sem ele ter retraído completamente o coágulo, vai aparecer ali filetes de fibrina ou até mesmo um coágulo de fibrina maior no seu soro, tá bom? Ou na parede do tubo, tá? Isso aí pode gerar alguns problemas que nós vamos ver à frente. Então, o primeiro ponto é aguardar o tempo para a completa retração do coágulo em tubos de soro. Segundo ponto é a homogeneização em tubos de sangue total. Veja só, tubo contendo DTA ou tubo contendo citrato para exames de coagulação, eles têm um anticoagulante que tem a função de bloquear a coagulação. Porém, principalmente no tubo DTA, você já percebeu que o anticoagulante ele fica na parede do tubo, em alguns outros tubos também. Então, se você após coletar, você não homogeneizar no mínimo 5 a 10 vezes, no mínimo 5, até de 5 a 10 é o que a literatura recomenda, 1, 2, 3, 4, 5 a 10. Se você não homogeneizar corretamente, pode ser que o sangue ele não entre em contato com todo o anticoagulante ali do tubo e o processo de coagulação não seja bloqueado devidamente. Se o processo não é bloqueado devidamente, vai ter ali ainda alguma parte do sangue em processo de coagulação e aí vai aparecer a presença de fibrina também na parede do tubo ou no sangue total. Então, esse é o segundo ponto, a homogeneização correta.
E o terceiro ponto é respeitar o volume de sangue, relação volume de sangue anticoagulante, tá ok? Por quê? Se você coleta pouco sangue, principalmente em tubos, citrato e também é DTA, pode existir o quê? Um excesso de anticoagulante para o sangue, que pode favorecer também aí a coagulação ou a formação da fibrina, tá ok? Então, o excesso de coagulação que vai poder formar fibrina, certo? Então, atenção, os 3 pontos. Aguardar a completa retração do coágulo, homogeneizar o tubo adequadamente de 5 a 10 vezes e respeitar a relação volume anticoagulante. Sempre respeitar aquela marquinha que vem no tubo, principalmente nos tubos de DTA e citrato e outros tubos que tem anticoagulante, tá bom? E o que é que uma fibrina, a presença de fibrina, pode ocasionar isso na rotina laboratorial? Primeiramente, exames de coagulação vão estar seriamente comprometidos. Resultados do exame da coagulação vão estar comprometidos porque já houve ali um processo de coagulação. Então, eles vão estar comprometidos. O dedímero nem se fala. O dedímero, que é um produto de degradação da fibrina, vai estar aí aumentado, estourado aí na sua análise. Então, é recoleta de imediato, nem arrisque, tá? Então, primeiramente, exames da coagulação e outros ensaios também. Segundo ponto, é o risco que vai acontecer, conforme vocês vão ver aqui nessa imagem, de entupir a probe do equipamento com os filetes de fibrina, né? Então, você está na sua rotina laboratorial e um filete de fibrina ele pode entrar ali pela probe e entupir. Você vai parar uma rotina, você vai ter que chamar o técnico, você vai ter que atrasar os seus resultados, corre o risco de ter um problema em um resultado e o equipamento não liberar o flag, não flagar e você soltar um resultado com problema. Então, vem uma série de riscos que podem acontecer, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem de olho nesses 3 pontos e vocês vão eliminar a presença de fibrina ou reduzir a um índice muito perto de zero e evitar uma quantidade de recoleta aumentada por presença de fibrina.